você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão no ar. Mais uma vez o programa em pauta. No programa de hoje, a presença do vereador Adeildo Eleodoro dos Santos, o vereador Dinho, que é o nosso convidado especial. Aliás, o último programa de 2015, com a participação do vereador Dinho. Como eu tenho feito com os outros vereadores, da mesma forma, faremos com o vereador Dinho, já lhe convidando para que 2016 nós possamos estar juntos no programa em pauta, para que o senhor venha conversar com a população da cidade. Um abraço, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Washington, obrigado a todos que nos assistiram, acompanharam nosso trabalho durante esse ano de 2015. E agradecendo aqui o programa em pauta, que tem uma grande audiência, pessoas assistindo, sempre comentando com a gente, e a oportunidade mais uma vez poder gravar com vocês aqui. Bom, vereador, nós vamos fazer um programa hoje um tanto quanto diferente, mais ou menos, né? Mais ou menos, nem tanto. Mas eu quero começar o programa falando o seguinte: Corinthians campeão brasileiro, merecido, aplaudido por todos, mereceu? Está pronto para a Libertadores? Mais do que merecido, Washington. E detalhe, mesmo que não tivesse sido merecido, com certeza eu também diria que sim. Afinal de contas, eu quero ver o Corinthians campeão, sempre. É o que nos traz alegria também. E agora falando sério, o trabalho que foi realizado pelo Tite, sem dúvida, principalmente esse ano de 2015, esse período que ele ficou na reciclagem, como foi dito, ele realmente voltou ainda melhor do que estava. E para a Libertadores do ano que vem, eu não tenho dúvidas, o Corinthians será bicampeão da Libertadores. Lógico, no Mundial, o ano que vem da FIFA vai ser mais complicado, porque os times da Europa estão muito mais fortes do que eram no passado. Mas, em relação à Libertadores, podem me cobrar, bicampeão. O Renato Augusto, craque do Campeonato Brasileiro, merecido também? Merecido, só né? que eu vou falar que nem o Tite. Eu acredito que o mais correto teria sido dividir o prêmio com o Jadson, porque o que o Jadson fez no campeonato também é impossível. Ele acabou sendo... O Renato Augusto, ele era o termômetro do time, que fazia o time jogar. O Jadson era o cara decisivo do time. Era aquele cara por onde passaram as bolas paradas, os lançamentos, né, assistências. E assim, os dois tiveram importância salutar. Junto com o Tite, foram as grandes peças para que o Corinthians pudesse consagrar hexacampeão. Em que momento do Campeonato Brasileiro o senhor sentiu que não dava mais para escapar o título da mão do Corinthians? No dia em que o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense 4-1 e o Sport Clube do Recife ganhou do Atlético Mineiro pelo mesmo placar de 4-1. Naquele dia o Corinthians tinha uma vantagem de 5 pontos, acabou aumentando para 8 pontos, e pelo número de rodadas que faltava, eu tinha certeza que a partir dali a gente já poderia comemorar, era uma questão de tempo. Com todas as dificuldades, caso chegue a uma final, pretende acompanhar a Libertadores, como o senhor fez quando o Corinthians foi campeão, lá no Japão? Você fala ir para o Japão novamente? Se o Corinthians chegar na final, né? Você fala que, olha... Campeão do mundo, sabe quando eu voltei do Japão a última vez, eu disse que era o único lugar do mundo que eu nunca mais voltaria na minha vida, porque 23 horas e meia dentro do avião, não é brincadeira, mais 7 horas dentro do aeroporto, 30 horas consecutivas de muito cansaço, mas hoje eu já não digo mais que não iria novamente, porque com certeza foi uma sensação, foi um momento inesquecível. Não tenho palavras para dimensionar, mas vamos acompanhar. Quero primeiro que ganhe a Libertadores, depois claro, o futuro a Deus pertence. Vereador... Até porque o ano que vem, importante ressaltar que é o ano de eleição, e assim, para mim vai ser a eleição mais importante de todas, as quais eu já participei. Talvez, ainda que o Corinthians ganhasse a Libertadores, pela dificuldade que vai ser essa próxima eleição, talvez eu não tenha a possibilidade de me ausentar, ainda que seja no final do ano, mas acho que a cabeça vai estar integralmente para ressuscitar a cidade de Cubatão. Agora, vereador, nós vamos falar sobre isso, só para encerrar esse assunto do esporte. Tite na seleção brasileira hoje, se estivesse no lugar dele, o senhor optaria por isso, caso seja escolhido uma hora? Washington, não somente eu, todos que estão aqui na sala, e olha que tem bastante gente aqui, somos em 7 aqui nesse momento. Acredito que todos, independente de torcida, escolheriam o Tite, assim como foi a época do Tele Santana, que também era unanimidade lá atrás, ainda que não tenha ganho nenhuma Copa do Mundo, mas era sim o treinador mais indicado pelo futebol que a gente gostaria de ver a seleção jogando. E nesse momento, o futebol é momento. Hoje o Tite seria a melhor opção,
principalmente pelo que ele desenvolveu agora em 2015. Imagina ele com material humano, com Douglas Costa, William, Neymar, podendo colocar uma articulação dentro do time para poder estar jogando entrosamento. Tenho certeza que a gente voltaria a ser aquela seleção de outros tempos, principalmente 82, quando você acompanhou. E meu pai também, verdade. Que até hoje, quando se fala de futebol, meu pai relembra com a saudade da Copa de 70 e de 82, que é brincadeira. Copa de 70 ainda muito garoto, ainda viviam problemas que o senhor sabe, particulares, de família, na rua. Mas a de 82 a gente tem saudade até hoje, né? Uma seleção que não, já disse isso em outros programas, uma seleção que não foi campeã do mundo, mas que se jogar, que encantou, que se jogar com a de 94, que foi campeã do mundo, ela ganha 8, empata uma, deve perder uma e olhe lá, né? Porque era um time fantástico, Valdir Pérez, Leandro, Oscar, lembra do Oscar? Lembra Oscar de São Paulo, da Ponte Preta. Oscar, Luizinho do Atlético Mineiro e Júnior na lateral esquerda. Aí você tinha Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Éder e Serginho Chulapa. Esse era o time Mas você vê os times, esse time aí, com aquele time do Flamengo que ganhou 4 títulos aí, 3 títulos em 4 anos, 80, 82 e 83. Nesse mesmo período, por exemplo, a primeira vez que eu fui no estádio de futebol, eu assisti em 1982, Corinthians e Vasco 1-1 no Morumbi. O time do Corinthians naquela época tinha só Leão, Alfinete, Mauro, Daniel Gonzalez, Vladimir, Birubiru, Paulinho, Sócrates, Zenon, Ataliba e Casagrande. Então, você vê o que era o celeiro. Hoje você pega a dificuldade que existe para montar um time que você não vai conseguir tantas peças. A gente está falando aqui de Corinthians, de Flamengo, que eram grandes expoentes, mas outros times também da época. Você pega o final da década de 70, o Inter de Figueroa, o próprio Falcão, tricampeão brasileiro. Batista, Escurinho, era um timaço. Até o Santa Cruz, de Fumanchu, Givanildo, Nunes. Brincadeira. O Givanildo que veio, consequentemente, jogar no Corinthians. Verdade. Junto com o Luciano e Russo. Givanildo veio de Santa Cruz, Birubiru do Sport Recife, e assim vai. Givanildo cabeça de navio, segundo Osmar Santos. Verdade. Givanildo que esse ano, Givanildo que já fez história no esporte, no Santa Cruz, no Paysandu e também tem uma história muito bonita no América Mineiro e que esse ano acabou trazendo novamente o América Mineiro, primeira divisão futebol profissional. Todo mundo conhece, mas quem é o vereador Adeildo Eleodoro dos Santos, o vereador Dinho? Esse que vocês estão vendo aqui nesse momento. É um cara que ama Cubatão demais da conta. Mas não é aquele amor que, sou cubatense, tal, não. Eu amo mesmo. Amo de ouvir o hino da cidade e me emocionar. Amo de ficar chateado, amo de muitas vezes perder o sono, dormindo, pensando nas coisas que poderiam estar acontecendo na cidade e não acontecem. Amo de ficar triste quando as coisas dão errado para a cidade. E a ponto do seguinte, me colocar na política, e a gente sabe que infelizmente a maioria das pessoas que se colocam na política se colocam para ganhar dinheiro, para se darem bem, isso, aquilo, tal, como acontece de uma forma geral. Eu advogo há 15 anos, eu entrei na política justamente o contrário. Entrei como forma de querer retribuir para a cidade tudo aquilo que me foi oferecido. E por isso eu continuo na política, por isso o ano de 2016, como eu disse, vai ser um ano ainda mais importante para mim, porque vai ser o ano onde a gente vai poder, de fato, resgatar a cidade dos governos que já passaram aqui, de tanta corrupção, de tanta falta de interesse, de tanto descaso, de tantas pessoas que dizem de uma boca para fora que amam Cubatão, mas que quando tem a possibilidade de mudar isso aqui, acabam se voltando ao poder, né? Aquela questão de fazer tudo por dinheiro, pela vaidade e esquecer de fato a cidade e as pessoas que aqui moram. Vereador, antes de começar o programa, a gente conversava aqui com a nossa equipe técnica, que o senhor conhece muito bem, e a gente falava justamente sobre o poder. Não citamos o nome de ninguém, não falamos de se seria no esporte, na política, e nessa época de Natal a gente tem que desejar amor e perdoar algumas pessoas que acham que o dinheiro e o poder é tudo na vida. O senhor acha que as pessoas são capazes de mudar? Não estou falando de política, estou falando em todos os sentidos, vereador. Eu, por exemplo, ando a pé, se eu comprar uma Ferrari eu vou mudar. Hoje a minha moto é uma moto 125, uma 150 Bros, se eu comprar uma Kawasaki eu vou mudar. O senhor acha que isso, se não tiver um equilíbrio, o poder mexe mesmo com a cabeça das pessoas? Eu acho não, tenho certeza. Eu vou contar aqui uma passagem para as pessoas que eu não lembro se eu já falei em entrevistas. Pessoalmente, eu já cheguei a comentar com algumas pessoas. Eu, quando fui eleito, a eleição foi dia 3 de outubro de 2004. No dia 4 de outubro,
telefone do meu escritório tocou, era uma ligação do jornal A Tribuna. E eu fui chamado a poder dar uma entrevista, já como vereador eleito. E eu recordo que, à época, o jornalista fez a entrevista comigo e nos dirigimos até a frente da prefeitura, o Bloco dos Emancipadores, e aí, Praça dos Emancipadores. E naquele momento, o jornalista, conversando com o fotógrafo, pediu para que eu fosse tirado uma foto para sair na matéria. E eu perguntei naquele momento onde eles gostariam que fosse, onde eu ficasse para poder tirar foto. E aí foi me dito o seguinte: não, quem escolhe o local é você. Você agora é autoridade. Aí eu jamais, nem aí, vocês vão dizer onde é a foto. E fui aonde eles acharam melhor ali. Mas eu saí dali pensando, falei, minha Nossa Senhora, você imagina, a pessoa é eleita, nunca teve qualquer tipo de contato com a imprensa, com canto nenhum, teu telefone toca no dia seguinte, e aí chega a tribuna, o expoente da região, o órgão expoente da região, e fala, você agora é autoridade, meu amigo. Aí o camarada já começa, ali ele já sobe no... Se não tiver um equilíbrio, já né? sobe no salto, não adianta, é o que acontece com a maioria. Então, infelizmente é isso. E aí tem uma coisa que para mim é muito importante, e esse mês eu tive a oportunidade, desculpa, mês passado, de voltar lá, e eu faço questão, pelo menos ano sim, ano não, de voltar a Pernambuco. E quando eu volto a Pernambuco, o local que eu vou, é simplesmente o local onde meu pai trabalhou na roça, junto com meu tio. Eu faço questão de ir lá, sentir toda a emoção, porque foi lá que meu pai passou fome. Eu cresci ouvindo essas histórias, porque se algum momento da minha vida, principalmente na política, eu pensar em subir no pedestal, coisa que jamais vai acontecer, é só lembrar do que aconteceu lá atrás, que aí eu já baixo a bola. E outra questão importante foi uma comissão que a gente participou aqui, essa do cemitério, que foi um marco da questão das ossadas que eram perdidas, das pessoas que foram sepultadas aqui. Nós tivemos a oportunidade de ter acesso aos ossuários gerais aqui do cemitério. O que é o ossuário geral? A pessoa, quando completava 5 anos aqui, agora são 3 anos o prazo, você, se não tiver uma campa perpétua, você pega os seus ossos e eles são jogados, misturados, dentro do ossuário geral, e isso não tinha qualquer tipo de identificação à época. Então, quando a gente abriu a tampa lá, a gente verificou milhares de ossos ali e tal. E aí você identificar, você não sabia se era preto, branco, baixo, alto, magro, bonito, feio. Você não tem como. Aí ali é onde acaba todo orgulho. Então, o camarada que se achar que é melhor do que todo mundo, a gente está só de passagem. Não importa se é jornalista, se é cinegrafista, se é engenheiro, ajudante, juiz, vai todo mundo para o mesmo lugar. E o meu objetivo é, o dia que eu for, eu acho que tem que ser o objetivo de todo mundo, vai ficar só lembrança do que a gente faz em vida. Exatamente. Sei que às vezes, Washington, até faço uma meia-culpa aqui, na pressa do dia a dia você acaba, corre daqui, dali e tal, às vezes vocês ligando para a gente para gravar isso, aquilo e tal, mas jamais assim, às vezes a gente tem que até dar um freio, a gente procura atender, conversar com todo mundo e tal. Agora, jamais subir a cabeça, o poder, se achar que é melhor do que os outros, Deus o livre. A gente está só de passagem aqui. E tudo que eu estou falando aqui, se eu estiver falando uma coisa e o meu coração estiver sentindo outra, a gente é castigado, porque eu acredito muito que tudo que a gente faz nessa terra, Deus está vendo tudo. Você é um cara que tem uma história de vida que quem está por trás das câmeras não sabe. Eu sei da tua história. Então é assim, só você sabe. Então é assim, são coisas que Deus sabe no nosso coração. O que acontece, né? Vereador, o senhor, antes do intervalo, eu não posso deixar de perguntar, mas o senhor tem um orgulho muito grande dos seus pais. O senhor, quando fala no nome dos seus pais, o senhor chega a se emocionar. É uma impressão minha. Mas com certeza. Nossa Senhora, aí para tudo. E você fala desse jeito para mim, aí eu perco rebolado. Daqui a pouco não vai ter outra coisa. Não é isso que acontece, vereador? O senhor tocou num assunto aí, a gente até se emociona, porque apesar da história que o senhor sabe, eu sempre tive Deus dentro do coração. E quem tem Deus dentro do coração não guarda rancor. Quem tem Deus dentro do coração conquista as coisas sem passar por cima de ninguém. Porque coloca o amor em primeiro lugar. Coloca o respeito e a dedicação para o próximo em primeiro lugar.
e sabe a importância dessas palavras. Pai e mãe, apesar de ter passado o que eu passei, pai e mãe, essas palavras são fantásticas. E eu sinto que o senhor também se emociona, ou estou errado? Com certeza. Pai, mãe, família, não tem palavras para dizer, porque assim, eu lembro quando, trazendo para o campo político, quando eu fui entrar na política, eu conversei com os meus pais, antes de tomar qualquer tipo de decisão. Claro. E a única coisa que meu pai pediu à época foi que eu não o envergonhasse. E eu tenho certeza que eu não o envergonho. Verdade. Quando foi para sair do PT, também conversei com os meus pais, com meus irmãos, com a minha esposa, explicando os meus motivos. E mais uma vez, eu percebi do outro lado que eu tinha todo o respaldo para tomar as decisões, que são decisões que não são tomadas apenas pela questão política, mas sim considerando tudo o que a gente aprendeu nessa vida, toda a educação que a gente tem. O senhor tem um irmão e uma irmã. Sim. Meu irmão Wendel Eleodoro e minha irmã Leila Santos Framil. Tudo corintiano. Todos corintianos. Lá em casa, já falei para minha esposa, a gente tem como projeto, se for da vontade de Deus, projeto assim, né? Se Deus mandar antes que venha, mas se for da nossa vontade, que 2017 a gente colocar nesse mundo aí um herdeiro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu já falei para a esposa, ela pode escolher o nome, pode dar encaminhamento na profissão. Mas vai ser corintiano. Tudo que for para ela, beleza, que eu sei que vai ser muito bem encaminhado. Vai nascer e colocar a camisa Agora, do Corinthians. o time, ninguém chegue perto, nem da família, nem amigo, para querer fazer brincadeira, negócio de falar Santos, aqui tá, que o Bacuri não vai nem chegar perto. É corintiano, não adianta. E ela aceitou? Dona Patrícia aceitou? É que aí não tem muita escolha, que eu falei para você que jeito, agora, né? O restante é com ela, mas nessa parte, meu amigo... Ou é corintiano ou torce pro Corinthians. Ou é Corinthians ou é Corinthians. Vereador Adeildo Eleodoro dos Santos, o vereador Dinho, nosso convidado é especial. Na volta nós vamos falar a respeito de outras coisas. Até já. Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Em Pauta, último de 2015, hoje com o vereador Adeildo Eleodoro dos Santos, e no ano que vem já reforçando, hein, vereador? Mais uma vez, convites não lhe faltarão para que o senhor venha conversar conosco e principalmente com a população. Fechado? Fechado, combinado, apalavrado, Austin. Tamo junto. E o senhor joga bola também, vereador? Olha, eu costumo dizer o seguinte, quando eu era mais novo, realmente... Mas o senhor é novo, vereador. Eu tinha mais novo que eu estou com 38, né? Agora eu faço 39 daqui a 10 dias. Que dia é, vereador? 23 de dezembro. Aí eu já... Bem, olha, quarta-feira da semana que vem. É isso aí. Então é o seguinte, eu, quando mais novo, tinha mais velocidade, mais controle de bola, tudo. Hoje eu costumo dizer que a bola ficou mais veloz, né? Então hoje eu jogo a lá Romário. Inclusive aqui parabenizar o Rogério Ceni, que assisti um pequeno ping-pong dele quando encerrou a carreira agora há pouco, e perguntaram para o Rogério Ceni, pediu para ele fazer uma seleção do São Paulo, dos jogadores que jogaram com ele. Ele falou que não poderia, que ele estaria sendo injusto, ele elencou apenas o Zete como goleiro, mas os demais ele falou que não. Aí perguntaram qual o melhor jogador que você jogou junto, aí ele, Raí, e qual o maior jogador que você teve como adversário, ele falou Romário. E assim, apesar de o Ronaldo ter jogado no Corinthians, o Romário também, na minha opinião pessoal, esteve um pouco à frente dele, o baixinho era decisivo. E aí eu costumo brincar que hoje eu jogo lá Romário em final de carreira. Parado dentro da área, eu entro em campo para fazer gol. E faz? Você jogar bem. Costumo fazer. Do trabalho, tal, de canela, do jeito que for, eu acabo fazendo meus gols. E assim, todo sábado no Esporte Clube Cubatão, eu acabo marcando presença, já tentei marcar a presença com vocês aqui da imprensa. Né? Foi uma oportunidade, vamos ver se a gente vai mais durante 2016, principalmente. Vamos sim, se Deus quiser. E assim, quando você falou até a questão aqui do poder, isso, aquilo tal, outro dia eu jogando futebol com o pessoal, com essa turma no dia de sábado, aí me questionaram, Dinho, e 2016, dependendo do resultado da eleição, você vai continuar jogando bola com a gente? Eu falei, é lógico, porque as pessoas já têm aquele negócio, poxa, se ganha, tal, não vai... Poxa, é mais legal ainda. Você chegar ali porque você trabalha tanto, corre, isso, aquilo e tal. Quando você tem aquela oportunidade de estar com os teus amigos, jogando lazer, futebol, né, momento de lazer e tal. Como é gostoso também, você comentou aqui,
coisa que eu não abro mão, de ir na padaria, de ir no supermercado. Isso aí. E é tão gostoso você poder andar de cabeça erguida, olhando para as pessoas, Sem preço que pague, sem vereador. dormir, colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, isso é muito importante. E eu acho que tem outra, já que o programa hoje está sendo um programa light aqui, você falou do futebol, mas eu também canto. Eu ia perguntar isso para o senhor. Ia perguntar também? É, me falaram que o senhor canta. Aliás, eu vi o senhor cantando 2 vezes. Uma vez numa festa de final de ano lá no SESI, Certo. lá no Sim, Casqueiro. sim. Casamento, no casamento, nós fomos lá, lembra? É isso aí, Ô, Pimenta? Pimentel estava lá Estivemos presente. lá e pudemos... Cantei bem no dia do meu casamento. Cantou. Quem Ó, quiser, eu nunca inclusive, tinha visto. Quem quiser, inclusive, contratado. assistir e ver se concorda com o Washington, entra na minha página do Facebook, entra lá nos álbuns, vê lá os vídeos, aí tá lá. A maioria diz que eu não cantei bem. Eu discordo porque é o seguinte, aquele momento exigia muito. Imagina você no casamento entrar ali, quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Só Então que- aqui, quero ver lá. Agora naquele posso fazer uma momento. cobrança aqui, vereador? Pode. Perante todo o telespectador da TV Câmara, posso fazer uma... Pode. Só que o pessoal vai fazer o convite para o senhor, já que o senhor aceita. Não faça como eu, não. Que faz 5 meses que eu fiz o convite lá para o senhor e o senhor não aceitou. Dá uma olhadinha lá com calma, hein? Já lhe falei isso. Como é que é? Desculpa. O senhor, as pessoas vão acionar, o senhor aceita. Porque tá. eu já lhe fiz o convite um tempo. No Facebook? No Facebook. Eu tenho que criar a segunda página, porque chegou Não, naquele tem muita limite gente. de 5.000 pessoas. Como é que é? Eu não entendi. Palhinha? Ah, entendi aí, vereador. Estão pedindo para o senhor dar uma palhinha aí da sua voz. É porque estou fazendo uma brincadeira aqui, o Estênio está com a cadeira virada ali, Mas querendo por quê? fazer tipo The Voice com o batão aqui. Se passar no teste, aí sim vão colocar, ele vai virar. Então eu vou cantar uma outra música aqui. E nessa loucura, te dizer que não te quero, tô negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Acabou? Acabou. Ele virou, Ele então eu virou. passei no teste e já vi que vai pro Facebook agora. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Aqui nós temos os meninos e o único músico, isso é verdade, ele é músico. O Estênio? O Estênio é músico, profissional. E eu fui tecladista. aprovado. Por favor, pegue o Estênio ali, por favor. Não é, Estênio? É possível? O filho dele tem quantos anos? Tem Não teu dá. filho, Vem cá, Estênio? Estênio. Vem cá, 2 Estênio. Um anos. minutinho. Vem cá, por favor. Pode vir, pode vir. Por Pode favor. vir, não tem problema nenhum não. Pode vir, Estênio. Ó, o Estênio é Aliás, esse deixa eu aqui, apresentar um ele dos produtores acabou do de programa. me aprovar. Posso participar do The Voice com o Batão? Pode, vereador. Tá bom, porque o Brasil não dá, né? Obrigado, viu? Agora que eu não durmo mais. Agora Não você vai ver, mais. agora tua página vai O bombar Estênio lá. é músico Contrário. profissional, tecladista. O filho dele tem 2 anos, já está aprendendo a Não, tocar é assim, eu não bateria. canto tão bem, mas eu também não acho que eu canto tão mal, embora existam divergências. Só que naquele momento lá, meu Deus do céu, o nervosismo que eu tava, realmente eu desafinei Mas bastante. ficou muito legal, né? Mas valeu, o que Aliás, valeu mais foi a nós homenagem. estivemos presentes lá, né, Pimenta? Eu, você, no casamento do vereador Dinho, e durante um tempão, no setor de fora da igreja, que estava lotada, tinha muita gente, nós ficamos lá conversando com o saudoso Padre Antônio, que nós perdemos agora recentemente, que mexeu com a cidade. Uma grande mexeu perda com para todos nós, nós. né, vereador? Com certeza, uma grande perda para todos nós. Insubstituível naquilo que ele fazia. Lógico, viram outros, vai ter outro padre que vai responder pela paróquia, mas ele tinha o perfil dele e vai para sempre ser lembrado por todos nós cubatenses, independente da religião. É verdade. Respeito, era uma pessoa, porque a gente precisa de amor. Está faltando amor no mundo. A gente... Deus você no entra coração, né, vereador? Isso, tem porque Deus no coração, tem amor. você entra na internet, acessa lá as notícias, é muita coisa ruim, gente. Muita coisa, é verdade. Pelo amor de Deus, tem que acabar. Eu, nas minhas orações, todos os dias, quando eu converso com Deus, o que eu peço mais é saúde, né? Força, aquele tal, coragem. Mas para o mundo é amor para acabar com essa violência, porque a situação está muito triste. Tá mesmo, eu concordo plenamente com o vereador. Vereador, 2016 vem aí, 2015 está ficando para trás. Um balanço rapidamente do ano de 2015, da cidade, da política, o senhor que está no meio, qual é o seu grande sonho para 2016, além do amor entre as pessoas? Washington, primeiro que assim, eu agradeço a Deus pelo ano de 2015 maravilhoso,
que eu tive tanto na esfera pessoal, política, profissional, familiar, em todos os sentidos. Espero que 2016, agora em relação à cidade, foi a situação que me deixou mais triste, porque infelizmente Cubatão chegou no caos, está abaixo, está num buraco, e a gente precisa resgatar a cidade. Eu que lá atrás todos sabem que eu votei na atual prefeita de Cubatão, e a gente quando vota, a gente vota acreditando ser o melhor. Infelizmente a prefeita perdeu totalmente o rumo. Já no início de 2013 eu não participei desse governo em nenhum dia, desde o atual mandato. Ela se comprometeu, queria fazer uma mudança, onde trocaria as pessoas que estavam cometendo algumas irregularidades no governo e não cumpriu o que falou. Saí do governo de cabeça erguida. E hoje eu tenho um ideal que é novamente resgatar a cidade. 2016, vamos ter eleições novamente. A campanha eleitoral em si, ela só pode ser feita nos últimos 47 dias. No momento, todos sabem, a imprensa já divulgou também, eu sou um dos pré-candidatos a prefeito da cidade. Aqui na Câmara, por exemplo, a gente tem aqui o Doda, o Wagner Moura, o Ademário. Temos fora da Câmara, que se colocam como pré-candidatos a prefeito, o Pedrinho Sá, o Geraldo Guedes. O candidato do governo, que é o Fábio Inácio. Eu já o descarto aqui. Na minha opinião, o governo não tem nenhuma chance de fazer o sucessor por tudo que vem fazendo, acabando com a cidade. Mas isso fica nas mãos da população do Cubatão. Como disse, é um momento ainda onde não existe candidaturas, que somente serão homologadas no período que vai durante o mês de agosto, e o período de campanha será efetivamente 47 dias. Peço saúde para Deus, peço sabedoria para tomar as melhores decisões e força para que a gente possa, se eu disse que todo o ano de 2015 foi tão bom em tantas esferas e que para a cidade foi tão negativo, eu espero que 2016 possa ser totalmente diferente. Que a gente possa ter uma cidade diferente, seja com muitas boas notícias, e que a partir da eleição também que a gente possa ver um novo horizonte. Vereador, um abraço de carinho e de respeito na sua esposa, nos seus pais, por mim, por favor, diga que eu mandei um abraço a todos. Um ótimo Natal ao senhor, com muita paz, muita felicidade, e que o ano de 2016 que vem aí seja melhor para todos nós. Um abraço, obrigado por ter vindo, e o ano que vem estaremos juntos de novo. Um abraço, Washington, um abraço a todos que nos assistem, um abraço aqui ao Maico, Paulo, Pimentel, Estênio, toda a equipe aqui do programa, e vamos continuar trabalhando. Queria aqui olhar nos olhos de cada cubatense, agradecer toda a confiança, agradecer a cada um de vocês que quando me encontra, me dá forças para continuar nessa caminhada, que não é fácil, viu? Existem momentos em que você acaba indo dormir, deitar e falar assim, meu Deus, dá vontade de... Tem momentos que você tem aquele desânimo, mas com o apoio das pessoas que nos encontram, que demonstram que a gente continua no caminho certo, é que a gente vai sobrevivendo a cada dia e sabendo que a gente está no caminho certo para resgatar essa cidade aqui. Um beijo no coração de todos, que Deus ilumine cada um de vocês, que vocês tenham muitas coisas boas, muitas notícias boas, e que vocês tenham um Natal, um Ano Novo repleto de alegrias. Beijo no coração de todos. Vereador Adeildo Eleodoro dos Santos, o vereador Dinho, conosco no último programa de 2015, com a participação dele. Um abraço, um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.